quando eu vou falar sobre o que eu acho ou o que me identifica na fala de outras pessoas a respeito da morte, eu não deixo de pensar no seu oposto, que é a vida. Às vezes, como a gente observa na mídia, uma morte trágica é dada tamanha evidência que às vezes descaracteriza como uma pessoa viveu ou se viveu em plenitude. E eu acho que essa comparação é importante. Se nós temos uma certeza nesse processo da vida é que a morte é um desfecho. Nós temos várias interpretações do que ocorre antes, durante e depois, mas que ela existe nesse caminhar, ela existe. Agora, a grande pergunta não é como nós vamos morrer, e sim como nós estamos vivendo ou como nós vivemos. Existe um filósofo importante chamado Sêneca, em que ele coloca justamente isso. Ele fala: a melhor maneira de se preparar para morrer é viver intensamente, viver em plenitude. E eu concordo com ele. Algumas pessoas falam sobre a maneira ideal de morrer. Eu acho isso muito relativo, porque o que é ideal para mim pode não ser para uma outra pessoa. Alguns acham que a morte ideal seria dormindo em casa. Outras, dependendo do que lhes dá prazer, gostaria de morrer no mar, velejando, enfim. A forma ideal de morrer é muito questionável e relativa. A grande pergunta que eu falo é qual é a forma ideal de viver, né? E esse é o grande ponto. Eu conheci uma senhora que me falava: doutor, eu quero morrer vapt-vupt, assim, nem sabendo direito o que aconteceu, né? Num acidente aéreo e explode tudo e eu economizo a cremação e o velório. Enquanto um outro senhor me falava: doutor, eu quero morrer em casa, tranquilo, com minha esposa e filhos. São desejos. Bom, ela morreu depois de 4 meses numa UTI de hospital e ele morreu atropelado porque um belo dia esqueceu de colocar o aparelho de surdez. Ou seja, a morte pode acontecer a qualquer momento, nós não temos acesso a isso. É claro que a gente pode tomar umas precauções para que ela ocorra de forma, no mínimo, mais saudável, mas nós não temos controle disso. Nós não temos controle do que vai acontecer daqui a algum tempo, mas nós temos a vida que está acontecendo nesse momento. O passado não retorna, pode nos inspirar conhecimento, reflexão, mas o momento em que nós estamos e a forma como nós estamos vivenciando a vida é que é o grande preparo para a morte. Isso eu sempre me questiono. Não como necessariamente eu vá morrer, mas como eu estou vivendo, né? Como eu estou me relacionando com a vida em si. Algumas pessoas, nessa tentativa de previsibilidade, constroem tumbas, sarcófagos, nós temos desde da época do Egito imensos, mármores, granitos, bronze, talvez uma tentativa de imortalidade. E o conceito da imortalidade, quando a gente vai pelo lado materialista, estaria nas grandes construções. Eu acredito que a imortalidade ela é alcançada na memória das pessoas que ficam, seja naquelas que nós amamos, naquelas que nós tivemos dificuldades,
naquelas que nós contribuímos de alguma forma para a formação delas, nos atos do dia a dia. E se nós pensarmos de forma mais inteira na construção da história da raça humana, no DNA dessa espécie, nós estamos inseridos. Eu verifico que algumas pessoas tentam buscar essa imortalidade, mas eu acredito que a imortalidade é algo muito mais sutil, no convívio das pessoas do nosso dia a dia. É claro que nós temos toda a prevenção de doenças, a prevenção de uma boa melhor idade, porém às vezes eu não entendo alguns aspectos. Eu tenho alguns pacientes que pagam durante anos a mensalidade do terreno, do cemitério, a forma como vai ser a tumba, a fotografia onde vai ficar. E quando eu questiono, o senhor alguma vez já pagou uma viagem que o senhor gostaria de fazer, ou desse um tempo no pagamento dessas prestações de como é que vai ser o seu enterro, investir um pouco em como é que está a sua vida nesse momento. Nada contra de fazer a prevenção ou de fazer os planos, mas não foque só como que vai ser seu enterro, ou aonde você vai estar enterrado. Foque um pouquinho como é que você está vivendo isso nesse momento. Pague uma prestação menor, né, da grandiosidade de como é que vai ser o seu túmulo, e invista numa viagem que você queira fazer com alguém que você goste, ou em algo que você possa vivenciar agora. Eu aprendo muito com os meus pacientes. Um deles sempre me fala: doutor, caixão não tem gaveta. Eu também concordo com ele. Né? Não tem como a gente colocar os bens. Os egípcios até tentaram, nas grandes cerimônias, colocar uma série de questões. Eu acho que o que ele quer me falar é que a vida é aqui e agora, e se eu tiver que falar eu te amo para uma pessoa, eu tenho que falar nesse momento, porque talvez eu não tenha a possibilidade de falar daqui 1 ou 2 semanas. Algumas pessoas me perguntam se eu posso contribuir para a minha longevidade.